pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia aqui no Prevup Solidário. Eu sou a professora Maria José e nós vamos conversar um pouco agora sobre bioenergética. Existem processos químicos que ocorrem dentro das células de cada organismo. Esses processos químicos, eles vão pegar as substâncias e vão transformá-las em energia. O nome desses processos químicos nós chamamos de metabolismo. E de início nós temos que entender algumas reações metabólicas. Elas podem ser reação do tipo anabólica, em que eu vou ter moléculas mais simples se unindo para formar moléculas de maior complexidade. O exemplo que nós temos para isso é a união de aminoácidos para formar então proteínas. Nós temos também as reações catabólicas. Nesse caso, nós vamos ter a quebra de substâncias maiores, de moléculas complexas, e no momento dessa quebra, nós vamos estar liberando energia que vai ser necessária para as funções orgânicas. Um exemplo que nós temos disso é a quebra do glicogênio em moléculas de glicose. E vocês devem estar percebendo aí no meu slide que eu coloquei endergônicas e exergônicas. Esses processos, essas reações, eles estão relacionados. Na reação endergônica, nós temos quando os reagentes têm menos energia do que os produtos. No caso, aqui na reação anabólica, que nós precisamos de energia para unir essas moléculas simples que não têm tanta energia, mas o produto vai estar carregado de energia. Então, como exemplo, nós temos a fotossíntese e a quimiossíntese. Já nas reações exergônicas, nós vamos ter que os reagentes eles possuem mais energia do que os produtos. Então, está relacionada à reação catabólica, onde eu vou quebrar essa minha molécula complexa, cheia de energia, e aí eu vou liberar moléculas simples e energia. Um exemplo disso é a respiração e a fermentação. Um dos processos metabólicos que nós conhecemos para formar energia é a respiração celular. Nós temos, então, 3 etapas. A glicólise, que vai ser a quebra do glicogênio, da molécula de glicose, que vai ocorrer no citosol. Depois nós vamos ter o ciclo de Krebs, que vai ocorrer na matriz mitocondrial, e a cadeia respiratória, que ocorre nas cristas mitocondriais. E agora eu vou mudar a perspectiva do vídeo e vocês vão ver na prática, passo a passo, como essas etapas ocorrem. Vamos lá? Bom, pessoal, agora vamos ver na prática, a partir de esquemas, como é que se dá o processo da respiração celular. O primeiro processo é a glicólise, que no caso vai ser a quebra da molécula de glicose. Essa molécula de glicose ela é proveniente do alimento que você comeu. Então, por exemplo, aquela barra de chocolate, tá lá a molécula de glicose, ela vai entrar na corrente sanguínea, vem uma substância que vocês conhecem, a insulina, pega essa glicose e coloca dentro da minha célula. E é aí que nós vamos começar. Esse processo, nós vamos ter a molécula de glicose com 6 átomos de carbono, que vai ser quebrada, e no final eu vou ter a formação de 2 moléculas de piruvato com 3 átomos de carbono cada, e a formação de energia. Então, iniciando esse processo, nós vamos ter a molécula de glicose, como eu falei, e vai entrar moléculas de ATP. Essas moléculas de ATP, elas vão liberar fosfato, então elas vão perder um fosfato, então vão sair como ADP com 2 fosfatos. E esses fosfatos, eles vão ser colocados aqui. Vamos adicioná-los aqui. Então, essa molécula agora, ela deixa de ser glicose e passa a ser frutose 1,6 de fosfato. A função desses fosfatos acrescentados aqui é fazer uma pressão nessa molécula
para que ela se sinta pressionada a se quebrar neste processo. Então, esses fosfatos vão assumir uma pressão, quebrando essa molécula em 2 moléculas com 3 carbonos cada. Nesse processo, nós vamos estar liberando energia em forma de prótons de hidrogênio. E aqui entra um elemento importante, que é o NAD+. Eu coloquei aqui em forma de caminhão para vocês entenderem que é como se eles fossem carreadores, transportadores de energia. Na verdade, eles são aceptores de energia. Então, toda vez que há uma liberação de energia, o NAD+ chega e pega essa energia. Então, aqui nós vamos ter a formação de 4 prótons de hidrogênio. E aqui vai chegar 2 NAD+. Eles vão se ligar a 2 prótons de hidrogênio e vão formar 2 NADH. E os 2 prótons de hidrogênio que sobrou daqui vai ficar livre pelo citoplasma. Então, vindo para essa parte, nós temos aqui já a quebra da molécula, porém, ela ainda está com fosfato. Vai entrar aqui mais fosfato, que vem do meio. Eles estão ali no citoplasma e, nesse momento, eles se cheiam. Então, aqui, nós vamos precisar retirar esses fosfatos para liberarmos, então, o piruvato. Então, nesse momento, nós vamos liberar fosfato e aqui entra ADP, se junta com esses fosfatos e aqui nós vamos formar 2 moléculas de ATP. A mesma coisa vai acontecer aqui. Se junta o fosfato e nós temos a formação de 2 moléculas de ATP. E aqui nós temos as nossas 2 moléculas de piruvato com 3 átomos de carbono cada. Então, qual é o saldo final desse processo? O saldo final são 2 moléculas de NAD, de NADH, e 4 moléculas de ATP. Agora, preste atenção. Quando nós iniciamos esse processo, nós fizemos um investimento aqui de 2 moléculas de ATP para fazer a pressão nessa molécula. Então, como todo bom investidor, nós temos que pagar aquilo que nós pegamos para investir. Então, o resultado final não vai ser 4 moléculas de ATP. Prestem bem atenção nisso. O resultado final aqui fica sendo 2 moléculas de ATP, porque 2 nós utilizamos no início desse processo. Bom, pessoal, esse outro processo, embora ele não entre na contagem dos processos da respiração celular, ele é importante porque precisamos dele para o outro processo, que é o ciclo de Krebs. Aqui nós temos a formação do acetil-CoA. Então, aqui está a molécula de piruvato que veio lá da glicose. Essa molécula, ela vai perder um átomo de carbono na forma de CO2. Esse processo é um processo chamado de descarboxilação. Sempre que há esse processo, há liberação de energia. E como vocês sabem, sempre que há liberação de energia, há a formação do NADH. Então, aqui, quando há a perca do átomo de carbono, há a formação de uma molécula que nós chamamos de acetil. Nesse processo, há um acréscimo da coenzima A. Lembrando que a enzima ela tem a função de acelerar os processos. Então, aqui nós vamos ter uma enzima somado com a vitamina. É por isso que nós chamamos de coenzima. E aí, quando eu tenho a formação, a ligação do acetil com a coenzima A, eu formo o acetil-CoA, que é o objetivo desse processo,
a formação do acetil-CoA. Então, o saldo aqui, eu vou ter a formação de uma substância, de uma molécula, na verdade, que é o acetil-CoA, e a formação do NAD. Então, o nosso saldo final é um NAD e uma molécula de acetil-CoA. Agora, atenção, nós formamos duas moléculas de piruvato lá na glicólise. Então, isso significa que esse processo vai ocorrer duas vezes. Sendo assim, nós vamos ter a formação de 2-NADH e a formação de duas moléculas de acetil-CoA. Bom, o ciclo de Krebs, ele parece ser bem difícil, mas na verdade é bem fácil, bem prático. Ele começa, então, aqui, ó, com o ácido oxalacético. Esse ácido oxalacético, como vocês devem perceber, ele vai ter 4 moléculas de carbono. Então, vem aqui a minha molécula de acetil-CoA, que foi formada lá no outro processo, com a molécula de piruvato que veio da glicólise, e eu vou ter a união do ácido oxalacético com o acetil-CoA, formando o ácido cítrico, que vai ser um ácido que vai ter 6 moléculas de carbono. Isso aqui é instável e logo isso aqui precisa ser liberado. Então, eu vou ter a liberação de uma molécula de carbono na forma de CO2. Então, aqui eu vou ter a liberação de NADH. E aí, é importante lembrar que nesse processo, eu preciso de oxigênio. Para formar o CO2, eu preciso de oxigênio. Na glicólise, nós não precisávamos de oxigênio, mas já a partir do acetil-CoA, da formação do acetil-CoA e no ciclo de Krebs, nós precisamos da presença do oxigênio. Então, a gente segue aqui o ciclo. Então, nós seguimos aqui com uma molécula que agora tem apenas 5 carbonos. Então, ela vai ser chamada de ácido cetaglutárico. Essa molécula, ela também vai perder um carbono na forma de CO2. Nesse processo de quebra, que eu vou perder um carbono, eu vou liberar energia em forma de ATP e em forma de NADH. E vou, então, formar uma molécula que tenha apenas 4 carbonos, que é chamado de ácido succínico. Então, agora, eu tenho uma quantidade de carbono certa, que é 4 carbonos. Mas eu ainda não cheguei na molécula que eu preciso para iniciar o ciclo, que é o ácido oxalacético. Então, eu vou passar por alguns processos para que eu chegue nessa molécula. Nesses processos, eu vou liberar energia, primeiro na forma de FAD, de FAD2. E o FAD, ele é a mesma coisa que o NAD. Ele é um aceptor de elétrons, só que ele vai carregar energia em menor quantidade. Quando eu perco essa energia, eu deixo de ser um ácido succínico e passo a ser, então, um ácido málico. Esse ácido vai também perder energia aqui na forma de NAD, na forma de NADH, e aí, então, eu tenho a formação do ácido oxalacético e posso recomeçar o ciclo toda vez que chega uma molécula de acetil-CoA. Então, qual é o nosso saldo? Lembre-se, para fazer esse saldo, que eu vou liberar 2 moléculas de acetil-CoA. Então, se eu tenho 2 moléculas de acetil-CoA, esse meu ciclo, ele corre 2 vezes. Então, ao invés de ter uma molécula de ATP, eu vou ter a formação de 2 moléculas de ATP. Vou ter a formação de 3 moléculas de NAD, só que como é 2 vezes, fica 2 moléculas de NAD. E vou ter a formação de 2 moléculas de FAD.
Bom, então, pessoal, aqui está a cadeia respiratória, que ela também vai ser conhecida como cadeia transportadora de elétrons. Onde isso vai acontecer? Vocês estão vendo que isso aqui é uma membrana, né? Aqui dá para a gente perceber que isso é uma membrana. Então, ela vai ocorrer na membrana das cristas mitocondriais. Lembre-se que a mitocôndria, ela tem as cristas e essas cristas vão ter membranas. Então, isso aqui que está desenhado são as proteínas, que são proteínas de membrana, na membrana da minha mitocôndria. O que vai acontecer aqui? Nós vamos ter aqui a chegada do NAD. Tanto do NAD como do FAD. Do FAD2. Aqui o NADH e o FAD2. E aqui nós vamos ter a presença do oxigênio. O que acontece? Lembra que eu falei que essas duas moléculas, elas são aceptoras ou carregadoras de elétrons. Os elétrons que estão sendo carregados aqui, quando vem o oxigênio, eles se sentem fortemente atraídos. Então, os prótons de hidrogênio que estava sendo carregado pelo NAD+, vão sair. Eles começam a sair e começam a querer caminhar em direção ao oxigênio. Eles querem se encontrar. Mas nesse processo, eles não podem ir de uma vez. Eles têm que ir passando por essas proteínas. E toda vez que eles forem passando por essas proteínas, eles vão perdendo energia. É por isso que também é chamada de cadeia transportadora de elétrons, porque esses elétrons vão estar passando. E aí, quando eles estão saindo, se deslocando aqui, vai ocorrer uma mudança de carga. Onde era negativo, vai ficar positivo. E vocês sabem que quando a gente fala de mudança de carga, existem forças de atração e repulsão. Então, quando eu tenho cargas opostas, aqui positivo e aqui negativo, há uma tendência delas quererem se aproximar. Então, os íons de hidrogênio, aliás, os prótons de hidrogênio que vão estar aqui, eles vão querer retornar para dentro. Eles vão querer retornar para dentro por causa da mudança de carga. Só que eles não podem passar por aqui. Eles têm que passar por esse giratório aqui. Toda vez que eles forem passar por aqui, isso aqui vai girar e vai liberar energia. E então, quando isso aqui gira, vai liberar ATP, as moléculas de energia. E agora tem uma informação que nós precisamos saber. Cada NAD tem o potencial de gerar até 3 moléculas de ATP. E cada FAD2, lembra que eu falei que eles carregam menos energia, eles vão ter o potencial de gerar 2 moléculas de ATP. Então, aqui agora a gente vai precisar fazer uma conta. Vamos lá voltar no processo da glicólise. No processo da glicólise, eu tive a formação de quantas moléculas de NAD? Eu tive a formação de 2 moléculas de NAD. Então, eu formei 2 moléculas de NAD e 2 moléculas de ATP. No processo do acetil-CoA, eu tive a formação de 2 moléculas de NAD. Então, eu colocaria. E no processo do ciclo de Krebs, eu também tive a formação de moléculas. Eu formei mais 2 moléculas de ATP, formei 6 moléculas de NAD e formei 2 moléculas de FAD2. Então, agora a gente vai precisar de fazer uma matemática para ver qual é o nosso saldo final. Então, somando, nós vamos ter aqui 10 moléculas de NAD, de NADH. E aqui nós temos 2 moléculas de FAD.
Lembra que essas moléculas de NAD, ela tem potencial de fazer 3 ATPs. Então, 10 vezes 3, nós vamos ficar com 30 moléculas de ATP, mais 2 moléculas de FAD, que pode produzir 2 moléculas de ATP. Então, nós vamos ficar com 4 moléculas de ATP. Aqui já dá 34. Somando com mais essas 2 moléculas de ATP, dá 36. E somando com essas duas, dá 38. Nosso saldo final é 38 moléculas de ATP. Então, todo o processo da respiração celular é pegar aquela glicose que você se alimentou lá no bombom, lá no biscoito, e transformar a energia da glicose em moléculas de ATP, que é a nossa molécula de energia. E no final, nós vamos ficar com 38 moléculas de ATP. Agora, preste atenção. Geralmente, fica entre 38 e 36. Vocês podem encontrar nas questões essa variação. Ou 38 moléculas de ATP, ou 36 moléculas de ATP. Varia esses valores, mas nunca outros. Sempre esses. 38 ou 36 moléculas de ATP. Coisa que é importante lembrar vocês também é que há estudos mais atualizados que mostram a variação nesses valores de produção de ATP pelo NAD e pelo FAD2. Então, a partir de uma atualização, já se mostra uma proporção que o NADH tem um valor, uma capacidade de produzir 2,5 ATPs. E o FAD2, uma capacidade de produzir 1,5. Então, vocês fiquem atentos a esses valores. O NAD, com a atualização, fica com 2,5 e o FAD com 1,5. Não se prendam apenas a esses valores. Um outro processo metabólico para a obtenção de energia é a fotossíntese. Nesse processo, os organismos autótrofos, só lembrando, é aqueles que produzem seu próprio alimento, eles vão transformar gás carbônico e água em açúcares e oxigênio. Então, através dessa fórmula que vocês estão acompanhando aí comigo, nós vamos ter 6 moléculas de dióxido de carbono, mais 12 moléculas de água, que vão reagir a partir da presença da luz e vão formar glicose, oxigênio e água. Esse processo ocorre em 2 etapas, a etapa fotoquímica e a etapa química, ou também conhecida como etapa termoquímica. A etapa química, ela ainda se divide em 3 processos: a fotólise da água, a fotofosforilação acíclica e a fotofosforilação cíclica. Vamos ver na prática como esses processos ocorrem. Bom, pessoal, agora nós vamos ver as fases da fotossíntese. Nós temos 2 fases que são conhecidas como fase clara e fase escura. A fase clara também é conhecida como fotoquímica e a fase escura também é conhecida como etapa química. Vamos começar então com a fase clara. Ela é chamada de fase clara porque ela precisa da luz do sol. E aqui nós precisamos entender como é que está organizado esse esquema. Algumas coisas já chamam a atenção. Primeiro, é que nós temos 2 ciclos, né? 2 esquemas aqui. Um é o 2 e o outro é o 1. E vocês podem perguntar, por que o 2 vem primeiro e por que o 1 vem depois? É simples, é porque é o nível de descoberta. Primeiro a ciência descobriu o 2 e depois a ciência descobriu o 1. Por isso ficou o 2 primeiro e depois o 1. Segundo, tem que lembrar que isso aqui vai acontecer dentro dos cloroplastos da nossa planta. Então, aqui representado, eu tenho nessas moedinhas as minhas clorofilas. E é essas clorofilas que vão receber energia. Então, essa aqui é chamada de P680 e essa de P700. Qual a diferença? É o espectro de energia. Essa vai ter um espectro de energia de absorção de 680 e essa tem um espectro de absorção de energia de 700.
Outra coisa que é importante lembrar é que a fotoquímica, que é a fase clara, ela é ainda dividida em duas fases, que é a fase de fotólise da água e a fase de fotofosforilação. A fase de fotofosforilação ainda se divide em duas, que é a fotofosforilação acíclica e a fotofosforilação cíclica. Vamos começar a entender esse processo. Aqui, nós vamos ter a transformação da energia luminosa proveniente do Sol em uma energia química. Como vai acontecer? Tá lá a minha planta exposta ao Sol, vem o raio solar e vai ser penetrado aqui na minha clorofila. Quando ele chega, ele vai depositar energia nessas clorofilas. E vocês sabem lá da química que tudo que fica carregado de energia, os elétrons eles ficam excitados e eles tendem a pular, eles tendem a sair. Então, essa seta ela está representando aqui a saída de elétrons. Toda vez que chega aqui a energia luminosa, eu vou excitar isso aqui e vai começar a sair elétrons. Esse elétron, quando sair, ele vai passar por um caminho, onde ele vai passar aqui por algumas coisas que vocês estão olhando o nome, a plastoquinona A, plastoquinona B, e vão passar pelo complexo do citocromo. Nesse processo, ele começa a liberar prótons de hidrogênio, que é a energia que vai ser captada e vai formar ATP. Então, aqui já começa o processo de fotofosforilação, porque é o processo de formar ATP, que está relacionado com fosfato. Por isso esse nome, fotofosforilação, formação de ATP, adenina trifosfato. Então, esse elétron que ele saiu daqui, passou por esse caminho, ele vai chegar, então, aqui nesse meu esquema. Quando ele chega aqui nessas clorofilas, que são as P700, eles vão excitar essas clorofilas e aí eu vou ter o quê? Vou ter a liberação de elétrons. Esse elétron vai passar por esse caminho aqui e nesse processo ele vai formar o NADPH. Você já conhece isso aqui lá da respiração celular? São aceptores de elétrons, quando eu tenho o NADP+, que se junta com o próton de hidrogênio e forma o NADPH. Tanto o NADPH como o ATP, eles vão ser usados no ciclo de Calvin, que é o processo da fase escura. Então, o que acontece? Percebam que aqui eu perdi elétrons. Só que o elétron que eu perdi aqui, ele veio, essa minha clorofila liberou elétrons, então veio elétrons para aqui. Então, eu perdi elétrons, mas chegou elétrons também, então aqui já ficou estável. Mas aqui não tem outro esquema desse para mandar elétrons. Então, eu vou precisar da água. É aqui que entra a fotólise da água, que nada mais é do que a quebra da molécula de água. É por isso que eu preciso regar a minha planta. Além do sol, ela precisa de água. Por quê? Aquela água que você colocou lá na sua planta, ela vai ser quebrada, a molécula de H2O, vai liberar prótons de hidrogênio, vai liberar aqui energia, e esse elétron vai voltar para esse esquema, para as minhas clorofilas, deixando elas estáveis. Nesse processo, como vocês devem estar observando, eu também estou liberando o quê? Oxigênio. Exatamente. O oxigênio que você respira vem desse processo. Então, toda vez que tem esse processo da fotólise, da quebra de água, volta a energia para cá e libera oxigênio para nós respirarmos. Então, preste atenção. Nesse processo que eu mostrei a vocês, há uma saída, uma perca de elétrons. Esse elétron vem para cá. Aqui há uma perca de elétron também. Então, esse elétron que sai, ele não volta. Por isso que é chamado de acíclico, porque não há a volta do elétron. Mas existem casos em que esse elétron, ele sai
e ele não passa por esse processo. Ele não forma ATP. Ele volta aqui para o meu fotossistema 2. Nesse processo, quando ele volta, eu chamo isso de cíclico, porque há uma volta. Então, preste atenção. Toda vez que o meu elétron sair e não voltar, seguir para a fotofosforilação, eu tenho, então, um processo acíclico. Mas toda vez que o meu elétron sair e ele voltar para aqui, não passar por esse caminho, eu tenho, então, um processo cíclico. Então, essa é a fotoquímica ou fase clara. Vamos agora para a fase escura. Esse ciclo vai começar aqui, ó, com moléculas de ribulose bifosfato, ou conhecido como RuBP. Então, aqui vai vir 3 moléculas de CO2. Essas moléculas, elas vão se ligar à ribulose bifosfato a partir de uma enzima chamada de enzima rubisco. E esse processo nós vamos chamar um processo de fixação, porque nós vamos ter a fixação do carbono na ribulose bifosfato. Eu vou formar, então, agora moléculas de 6 carbonos. Essas moléculas de 6 carbonos, elas passam, então, a ser chamadas de fosfoglicerato, também chamado de PGA. Nesse processo, eu vou precisar de energia. E de onde veio essa energia? Lá da minha fase clara. Então, quando eu adiciono energia aqui, quando eu adiciono fosfato, eu passo a ter 6 moléculas de bifosfoglicerato. Fosfo, que veio daqui, do ATP, do fosfato. Seguindo o ciclo, eu tenho, então, a formação de moléculas de gliceraldeído fosfato, ou também chamado de PGAL. Dessas 6 moléculas de gliceraldeído fosfato, uma molécula vai ser liberada para a formação de quê? De açúcar, de amido, de aminoácido e de outras substâncias. Porque lembre-se que na fotossíntese eu vou ter a formação de quê? Eu vou ter a liberação de oxigênio para a respiração, mas eu também vou ter a formação de açúcar, que é do que a planta vai se alimentar. Então, aqui, lembrando que nós vamos ter as 6 moléculas de gliceraldeído fosfato, uma molécula vai sair aqui para a formação de açúcar e 5 moléculas vai seguir o ciclo. Essas 5 moléculas, que são de gliceraldeído fosfato, elas vão, então, precisar de energia e vão ser transformadas em ribulose fosfato. Então, aqui, nesse processo, eu estava reduzindo. Então, é o processo que eu vou chamar de redução. E nesse processo, eu tenho a regeneração da RuBP, que é a ribulose bifosfato, que é onde eu posso começar o ciclo. Então, esse processo eu vou chamar de regeneração. Então, dentro do ciclo de Calvin, ou dentro do ciclo das pentoses é 5, que são as 5 moléculas de ribulose fosfato, eu vou ter o processo da fixação, que é a fixação do carbono junto da molécula de ribulose bifosfato pela enzima rubisco. Essa molécula vai seguir o ciclo, vai se transformar no fosfoglicerato. Esse fosfoglicerato vai ser reduzido a partir da entrada do ATP em bifosfoglicerato, que vai seguir o ciclo e vai se transformar em moléculas de gliceraldeído fosfato, que é o PGL. Essas 6 moléculas eu perco uma, porque eu vou destinar ela para a formação de açúcar. E as 5 moléculas seguem o ciclo. Elas vão passar ainda por um processo de transformação, que é o que eu chamo de regeneração, porque então elas vão se transformar na RuBP, que é o início. E eu continuo então com as minhas 5 moléculas de RuBP, que estão prontas para começar
mais um ciclo. E assim eu fecho a minha etapa química, que também é chamada de etapa escura. Um outro processo para a obtenção de energia é a quimiossíntese. Nesse processo, nós vamos encontrar bactérias que têm a capacidade de produzir seu próprio alimento. Para isso, essas bactérias elas vão estar utilizando um material que seja inorgânico. As oxidações vão ocorrer a partir de bases inorgânicas. Então, essas bactérias elas vão estar utilizando minerais, oxidando esses minerais e então produzindo energia e produzindo no final um material orgânico. Como exemplo, eu trago para vocês as ferrobactérias, que são as bactérias que vão estar oxidando o ferro para a obtenção de energia e de material orgânico também. Um outro exemplo é as nitrobactérias, que vocês podem ver na imagem. Elas ocorrem associadas a algumas plantas, vivem no solo e elas fazem a reciclagem do nitrogênio. Elas conseguem produzir energia e material orgânico. Algumas que nós geralmente conhecemos são as nitrosomonas e as nitrobacter. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula, foi os processos de obtenção de energia que nós aprendemos dentro da bioenergética. Todas as imagens utilizadas nesses slides, elas têm como fonte domínio público, retiradas do Google Imagens, e o material dessa aula foi produzido com base nesse livro, Princípios de Bioquímica. Desejo bons estudos e boas provas para todos.